Olá, minhas queridas, meus queridos. Vamos dar um pouco mais de atenção a essa fala de Divaldo Pereira Franco no começo de 2020 para a Federação Espírita do Paraná, onde ele nos diz sobre o sentimento, a grande probabilidade, de acordo com os espíritos superiores, sobre uma crise depressiva forte no mundo todo e uma onda de suicídio intensa no mundo todo. Vamos ouvir um pouco e depois teceremos algumas considerações. Ouçamos um pouco o que Divaldo traz, a informação que Divaldo nos trouxe no começo de 2020 para a Federação Espírita do Paraná. E aí, após, faremos algumas considerações. Até já. Os espíritos informam que a partir de 2025, as reencarnações mais significativas se farão mais rápidas e mais numerosas. Até então, principalmente por causa da alta incidência da depressão, que atingirá o seu clímax mais ou menos na próxima década, ou na década que iniciamos, pelos anos 24 a 26, com uma grande incidência de suicídios, que eles acreditam será a primeira causa mortis, face aos transtornos emocionais, depressivos e outros conjunturais dos relacionamentos humanos. Então, penso eu, que a partir dos anos 30, espíritos do porte de Francisco estarão reencarnando-se para, naturalmente, por volta de 45, fazerem-se identificar como os grandes gênios da nova era. Nessa fala do Divaldo, isso é uma previsão? Já está escrito que vai ser assim? É uma fatalidade? Claro que não. Mas, analisando o nosso comportamento como humanidade, como sociedade, como espíritos encarnados que aqui estamos, ainda mais dentro desse processo de transição planetária, o rumo que nós estamos tomando na nossa dedicação ao materialismo excessivo, na nossa preferência pelo mundo material. Claro, a matéria é necessária para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, para o nosso crescimento. Mas a matéria não é o objetivo da nossa vida. Tanto que ao desencarnarmos não levamos nada relativo à matéria. Deixamos tudo aqui. Mas da forma que nós, sociedade, estamos conduzindo nossas vidas, e isso foi dito antes da pandemia. Imagina então após a pandemia. Os descalabros que nós vimos pelo mundo todo durante a pandemia, as corrupções em vários países, a agressividade em vários países, muitos dizendo que a pandemia era uma farsa. Nossa, quanto absurdo que nós ouvimos. E hoje em dia, nós temos aí as guerras se espalhando pelo mundo, a crise financeira se espalhando pelo mundo, o desemprego aumentando no mundo, a ansiedade aumentando nas pessoas do mundo. Então, não é que é uma fatalidade, mas o nosso comportamento como sociedade, como espíritos reencarnados, provavelmente deverá levar a essas crises mais graves. Pois nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos adentrar o mundo de regeneração, o estágio de regeneração. E para isso, temos que começar a olhar para a matéria de forma diferente. Temos que começar a olhar para a matéria como algo necessário em nossas vidas, mas não o objetivo de nossas vidas. Então, realmente, essa fala do Divaldo, não do Divaldo, essa mensagem que o Divaldo nos traz dos espíritos superiores, é uma probabilidade com muita chance de acontecer. Pode não acontecer, depende de nós, sociedade. Então você, eu, cada um de nós, temos que trabalhar intensamente no nosso pequeno círculo familiar, no nosso pequeno círculo de amigos, para que o nosso atrativo pela matéria seja menos intenso. E sim, o nosso atrativo pela vida espiritual, pelo espírito imortal que somos,
seja mais atraente. O respeito ao próximo, a caridade, o perdão, a harmonia, a serenidade, a paciência, a tolerância. Precisamos investir mais nisso. E nessa época de miséria, onde nós estamos vendo muitas pessoas mendigando por aí, além de orar, além de doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa paz, os nossos melhores fluidos, façamos também a doação material, não diretamente às pessoas, não especificamente assim, ou se preferirmos assim também, mas também a organizações religiosas, a ONGs, a grupos que se reúnem para levar alimentos, para levar mantimentos, para levar bens mínimos materiais aos que estão em situação de miséria, para que assim a depressão não se aproxime, para que assim a depressão não ganhe espaço. Então, não é uma fatalidade, não é um determinismo, mas sim a nossa forma como sociedade de conduzir as coisas é que caminha para isso. Estamos vendo hoje, nos dias atuais, a crise das guerras, os testes de mísseis de longo alcance. Recentemente, esse último domingo, um míssil que a Coreia do Norte lançou, que passou por sobre o Japão e caiu no mar. A probabilidade que alguns analistas preveem de, na guerra Rússia-Ucrânia, usar de bombas nucleares estratégicas, que são bombas nucleares de um efeito bem menor do que as bombas nucleares que nós já vimos até hoje, mas mesmo assim um efeito muito devastador. Então tudo isso causa ansiedade em todos nós. O desemprego, a crise econômica causa ansiedade em todos nós, que o próximo passo, naturalmente, acaba sendo a depressão. Então fiquemos atentos, busquemos auxílio quando ficarmos muito ansiosos. Que auxílio? Terapeutas, psiquiatras, e também complementemos, nós que somos espíritas, com os centros espíritas, com os tratamentos nos centros espíritas. Fiquemos bem atentos. A probabilidade existe, depende de nós mudar. Não vai ocorrer um milagre, nenhuma maldição. É a forma que nós estamos conduzindo a vida. Nós, sociedade, não você, não eu especificamente, mas sociedade como um todo, que essa probabilidade aumenta, fica grande. Então, se agirmos de forma diferente, reverteremos essa possibilidade, essa probabilidade. Então só depende de nós. Jesus nos diz em seu Evangelho como agimos. Então hajamos para que isso não ocorra. Refletamos a respeito. Um ótimo dia a todos. Muita paz.